bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 8 de maio de 2025, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Ao longo do tempo pascal, lemos trechos de Atos dos Apóstolos na primeira leitura. E o trecho de hoje é tirado do capítulo 8 e nos conta uma ação missionária de Filipe. Mas aqui preste atenção, porque precisamos perguntar: de qual Filipe nós estamos falando? Sim, é verdade que havia um Filipe pertencente ao grupo dos 12, como nós vemos nos evangelhos. Mas não é deste Filipe que nós estamos falando. Estamos falando do Filipe que foi eleito para servir as viúvas. Veja lá, no início do capítulo 6, surge uma questão pontual, uma crise na comunidade. Um grupo de viúvas começa a se queixar que estão sendo desprezadas, que estão sendo deixadas de lado na hora da fração do pão e da alimentação. A comunidade está diante de um problema para o qual não tinha pensado antes, que não havia nada ainda pré-definido, e, com criatividade, num caminho, como nós diríamos hoje, sinodal, a comunidade se reúne e encontra uma solução. E nomeiam 7 pessoas, 7 homens, para servir as viúvas. A tradição cristã vai identificar estes 7 homens como os primeiros diáconos. E um deles era Filipe. Mas olha só que curioso. Filipe e os outros 6 foram eleitos não para anunciar o evangelho, não para batizar, não para a missão. Foram eleitos para responder a uma necessidade interna da comunidade, garantir a alimentação das viúvas. Mas, estranhamente, quando prosseguimos na leitura de Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 7 Estevão, que vai anunciar Jesus Cristo, vai até bater boca com os fariseus e é apedrejado e morto. Primeiro mártir. E no capítulo 8, outro destes diáconos, entre aspas, Filipe, que vai anunciar o evangelho na Samaria e depois encontra-se com o eunuco alto escalão, talvez o ministro da economia da rainha Candace da Etiópia. E este homem está lá com uma crise pessoal, querendo saber de quem o profeta Isaías fala no 4º canto do servo do Senhor. E Filipe aproveita a ocasião, anuncia Jesus Cristo e o batiza. Com certeza, os outros 5 diáconos foram muito fiéis à sua missão, mas desapareceram da história. Não sabemos nada a respeito deles. Ao contrário, Estevão e Filipe, que tiveram a ousadia, a coragem, a audácia de ultrapassar a missão que lhes foi confiada, que tiveram a perspicácia de aproveitar a ocasião, aproveitar a oportunidade para anunciar Jesus Cristo, estes 2, que saíram do esquema pré-determinado, destes 2 nós temos notícias. O que significa que, como gostamos ultimamente de falar, que o caminho da sinodalidade em Atos dos Apóstolos passa por 2 elementos interessantes. O primeiro deles, precisamos ser criativos para encontrar soluções para aquilo que nós não tínhamos ainda uma resposta pré-fabricada. Surge uma situação nova, respostas novas. Respostas antigas para situações novas talvez não surtam muito efeito. Esta é a primeira lição que o episódio de Filipe hoje nos ensina. E a segunda lição é que a igreja só cresce, a igreja só avança quando os cristãos
tem coragem de sair daquilo que é mais cômodo, de sair da sua zona de conforto, de abandonar esquemas pré-estabelecidos, quando tem a audácia de ir além das rubricas, de ir além do plano de pastoral. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos a marcha da palavra, a palavra, o evangelho, que vai avançando até chegar a Roma. E nós vemos várias figuras, vários personagens, não só Filipe e Estevão, mas também veremos Pedro e Paulo que rompem barreiras, que rompem projetos pré-estabelecidos, para que a força do evangelho continue se expandindo. Que o exemplo de Filipe e dos outros personagens de Atos dos Apóstolos possam nos ajudar a buscar sempre o discernimento, caminhos novos para as circunstâncias que se apresentam na nossa frente e para as quais nós não temos resposta, e também, até mesmo, questionar se as respostas antigas servem para as situações novas. Que a nossa atuação pastoral possa seguir o modelo de Filipe, que, guiado pelo Espírito, fiel àquela descoberta de Jesus ressuscitado, não se cansa de anunciá-lo, respeitando sempre a realidade de quem escuta, mas ao mesmo tempo convidando para se abrir à vida nova em Cristo ressuscitado. Que a nossa igreja possa aprender com este belo exemplo de sinodalidade.